Bom dia, meu nome é Daniela Ribeiro e eu gostaria nessa manhã de te convidar para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que está no texto de Gálatas, capítulo 1, verso 10, que diz assim: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Que texto tremendo! Que texto libertador! Será que nós podemos declarar com tanta convicção, da mesma forma que o apóstolo Paulo declara aqui aos Gálatas? Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Queridos, eu te convido a refletir um pouco sobre isso nesta manhã. Será que você e eu temos buscado agradar e ser aprovado por homens? Ou temos buscado agradar e sermos aprovados por Deus? É claro que nós gostamos de agradar as pessoas a quem nós amamos, a quem nós queremos bem, porque afinal de contas, nós queremos viver em harmonia, não é verdade? Mas o texto não está falando de agradar no sentido de ter atitudes que façam com que as pessoas se sintam felizes ou se sintam bem. Isso nós temos sim que fazer, porque precisamos viver bem com as pessoas com quem convivemos. O que o texto está falando e nos tentando ensinar nesta manhã é sobre agradar ou ser aprovado no sentido de fazer o que é certo. Queridos, nunca se esqueça de algo muito importante. Nós não fomos chamados para fazer o que é bom, mas nós fomos chamados para fazer o que é certo. Vou repetir mais uma vez. Nós não fomos chamados para fazer o que é bom, e sim para fazer o que é certo. Às vezes, para agradar as pessoas, deixamos de fazer o que é certo, ou seja, nós quebramos princípios e valores para fazer o que é bom. E isso muitas vezes tem nos prejudicado, e mais do que isso, tem entristecido o coração de Deus e nos afastado dele. O ser humano tem uma necessidade tremenda de aceitação. E muitas vezes, para ser aceito pela sociedade ou por um grupo de pessoas, ele acaba escolhendo fazer e agir de forma contrária ao que é correto, simplesmente para não se sentir excluído. E isso é muito triste, porque as pessoas têm perdido muito por causa disso. Têm perdido a sua essência e têm perdido a sua identidade. Porque para sermos aceitos, para nos adequarmos a essa sociedade, a esse mundo, muitas vezes nós deixamos de ser quem nós nascemos para sermos aqueles que as pessoas querem que nós sejamos. E quantas pessoas, por causa disso, para serem aceitas, começam a viver um estilo de vida que não é a adequada, que não é a ideal ou que não tem condições de viver. Para ser aceito e para estar na mídia, para estar na onda, começa a achar que precisa andar com a roupa da moda, com a roupa de marca, com bolsas, acessórios, sapatos caros, celulares, de última geração, carros e tantas outras coisas.
Não que isso seja pecado, não que isso seja errado, porque isso também é promessa de Deus. Nós termos o melhor dessa terra. Mas, queridos, entenda uma coisa. O nosso valor não está nas coisas que temos, e sim em quem nos tornamos em Deus. E o inimigo conseguiu distorcer e inverter isso que é tão importante, essencial e vital para as nossas vidas. As pessoas, para poder ter algo, elas deixam de ser. Elas perdem a essência, perdem a identidade, e isso é muito triste. Então, como eu disse, não é errado você ter o melhor dessa terra. Mas quando a prática para se obter essas coisas nos levam a quebrar regras e a quebrar princípios, como, por exemplo, entrar em dívida, se endividar. Muitas pessoas vão até o extremo para conseguir a aprovação desse mundo. Esse mundo não está aqui para te aprovar, muito pelo contrário, esse mundo está aqui para te matar, te roubar, te destruir, roubar a sua alegria, roubar a sua paz. E muitas vezes nós nos pegamos embaraçados com as coisas deste mundo. E quando nós percebemos, nós estamos sendo roubados de uma forma tão sutil, mas quando nos damos conta, existe um vazio, uma dor e uma consequência muito triste a se colher por causa disso. Quantas pessoas que, para serem aceitas, não adotam um padrão de vida que não podem. Quantas pessoas que, para serem aceitas, elas querem se enquadrar num padrão humano e destruidor de beleza, que para você ser bonita você tem que ter tanto de altura, tanto de cintura, tanto de isso e tanto de aquilo. E as pessoas nessa corrida frenética por serem por fora, por serem aceitas, por terem um invólucro, um estereótipo que agrada a sociedade, muitas vezes tem perdido a essência e tem desagradado a Deus. Não sei se esse é o seu caso, ou se você tem se enquadrado ou tem se inspirado em alguém, né, em algum artista, em alguma atriz, em alguma pessoa que você busca inspiração. Não tem problema nenhum você se inspirar em alguém, mas você precisa se inspirar em alguém que traga vida para você, que te construa. Mas muitas pessoas se inspiram em outras pessoas porque perderam a sua identidade, querem a identidade de outro, e isso tem trazido tristeza, angústia e um vazio tremendo. Não sei qual foi ou qual é a sua resposta para a pergunta feita acima, mas infelizmente um número grande de pessoas vivem uma vida buscando agradar e buscando a aprovação de pessoas, e por isso acabam vivendo uma vida de frustração, de decepção, de tristeza e de um grande vazio interior. Por mais que tentemos nos esforçar para agradar as pessoas, nunca será o suficiente, porque o ser humano por si só é insatisfeito. E nesse caso, nós viveremos uma vida nos esforçando em vão. Queridos, o nosso foco e o nosso principal alvo deve e sempre deverá ser o de agradar ao Senhor. Pois quando eu escolho agradar a Deus, obedecendo a sua voz, obedecendo os seus princípios, eu começo a viver uma vida mais leve. Porque o Senhor já me aceitou. Ele me aceita, Ele aceita você do jeito que eu e você somos. Ele nos amou apesar das nossas imperfeições, sem que nós fizéssemos qualquer coisa para isso acontecer. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer
que faça com que Deus te ame mais ou te ame menos, porque Deus é amor e Ele vai nos amar sempre. E quando eu começo a ser liberto desses valores mundanos, quando eu começo a ser curado dessas coisas que me impregna, que me contamina, eu também não preciso fazer qualquer tipo de esforço para agradar a ninguém. Porque quando eu decido agradar a viver a vida de Deus, essa vida irá refletir através de mim. Eu vou transbordar a vida de Deus através das minhas palavras, dos meus gestos, das minhas atitudes. O Senhor diz que tem prazer em você. Por isso Ele deu Jesus para te resgatar. E esse resgate ele tem que ser em todas as áreas das nossas vidas. Um resgate de alma, um resgate de consciência, uma renovação diária na nossa mente. A palavra do Senhor diz em Romanos 12 que não é para nós nos conformarmos com este mundo, ou seja, nós não podemos aceitar a sermos moldados ou formados pelo mundo, mas nós precisamos ser transformados, ou seja, nós precisamos sair de uma forma e entrarmos na forma de Cristo, porque a forma de Cristo vai formar em nós aquilo que nós precisamos para sermos plenos. Então nós precisamos passar por um processo de transformação para sermos transformados novamente. E Deus ele tem esse poder de reconstruir em nós a imagem e semelhança que foi sendo tirada de nós com o passar dos tempos. Então, queridos, por causa disso, hoje nós temos a oportunidade de escolher amar o Senhor e tomar a decisão de agradar somente a Ele. Porque, como eu disse, quando eu escolho agradar a Deus, indiretamente eu vou agradar a todos que estão à minha volta. Porque quando eu agrado a Deus, quando eu obedeço a Deus, eu vou transbordar a vida de Deus. Então, escolha agradar ao Senhor, querido. Às vezes, o homem vai te desaprovar por isso. Mas pode ter certeza que é melhor ter o 0 do homem e ter o 10 de Deus. Deus é amor e Ele sempre te amará, independentemente de qualquer coisa. Se você ainda vive para agradar ou ter a aprovação das pessoas, você é um prisioneiro do sistema. E o sistema aprisionou a sua alma, as suas emoções. E você, com certeza, ainda não se tornou um servo de Cristo. Então, fica aqui a dica. Não viva pelo que as pessoas dizem ou pensam de você. Viva somente para agradar ao Senhor. E seja livre verdadeiramente. Que Deus abençoe o seu coração. Que essa palavra possa produzir vida e libertação para você no dia de hoje. E que o Senhor siga te abençoando e te direcionando em tudo. Em nome de Jesus. Amém.